Graça e paz, queridos. A pedidos de alguns irmãos, eu vou gravar esse vídeo para explicar um pouquinho do nosso seminário de ativação sobrenatural. Bom, o seminário de ativação sobrenatural, eu diria que é um serviço que a gente tem prestado para o reino de Deus, não é? Onde a gente ministra um seminário que dura 2 dias no máximo. Ele dura normalmente um sábado o dia inteiro, uma média de 8 a 10 horas, dependendo do número de pessoas. E nesse seminário nós trazemos, nós trabalhamos 2 pilares de chaves bíblicas do sobrenatural. Então a gente costuma falar que a gente trabalha através de várias chaves para ajudar a igreja a romper e acelerar o sobrenatural. Chaves que operam Deus em nós e chaves que operam Deus através de nós. Então o primeiro dia ele funciona como um workshop prático do sobrenatural, em que a gente explica e depois faz um treinamento prático, onde a gente leva a própria igreja a desenvolver os dons. Por exemplo, palavra de conhecimento, a curar, como batizar a pessoa no fogo do Espírito Santo e ajudá-la a romper com o dom de línguas. E no último dia, que é o domingo, a gente costuma marcar um evangelismo, um trabalho nas ruas, para que as pessoas comecem a operar o sobrenatural nas ruas. Então, essas chaves, como eu disse, o primeiro momento a gente fala de algumas chaves que são importantes para operar Deus em nós, não é? Como que chaves bíblicas que são importantes que a gente pratique, mude a mentalidade e a atitude para que a gente rompa no sobrenatural. Por exemplo, a gente fala de adoração no Espírito, de jejum, que tipo de jejum, não é? Então a gente fala de várias chaves importantes, treina alguma delas, não é? Porque a gente segue sempre Marcos 12:30. Em Marcos 12:30 você pode ver ali que o Senhor Jesus diz o quê? Amai a Deus com toda a alma, coração, força e entendimento. Depois ame ao próximo como a ti mesmo. Então a gente entende que as chaves que operam Deus em nós são chaves que colaboram para que manifeste mais o reino dos céus, para que expanda o nosso espírito, que é um com o Espírito Santo, segundo a 1 Coríntios 6,17, para operar no sobrenatural. E depois a gente começa a falar de como amar o próximo através do poder de Deus. Então são as chaves que operam através de nós. Como fluir nos dons, como desenvolver esses dons. Então a gente fala de várias chaves importantes, como ousadia, perseverança, enfim, como orar por curas. A gente coloca as pessoas para orar por curas, crescimento de perdas, enfim. A gente dá várias dicas de forma generosa e prática para que as pessoas rompam cada vez mais o sobrenatural. Então, de forma resumida, é isso. E o que a gente tem visto é realmente uma igreja que tem sido muito ativada. Por onde a gente tem passado, muitas pessoas estão sendo muito ativadas, pastores e irmãos da igreja estão sendo muito ativados. Depois a gente começa a colher vários testemunhos. No próprio workshop, durante o seminário, as pessoas testemunham várias curas instantâneas através da própria igreja. São milagres e curas que não são operados através de nós nesse seminário. Normalmente a gente estimula a igreja a orar pelas pessoas e os milagres começam a acontecer. Então é muito lindo, porque a gente sabe que é um tempo precioso. A gente crê num avivamento grandioso para o Brasil, mas a igreja precisa mudar a mentalidade e a atitude para viver mais da mente de Cristo aqui na Terra e ver o sobrenatural acontecer de forma extraordinária e de forma muito natural. A gente também mostra o que a gente é contra, coisas que a gente é contra. Muito judaísmo, colocar muito judaísmo. A gente é contra, obviamente, qualquer tipo de influência de nova era que a gente tem visto. E também é contra o excesso de teorias de principados, de batalha espiritual e tudo mais. A gente começa a entender, a gente vive muito forte assim, o Novo Testamento, a Nova Aliança, crendo que, como diz 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então a gente entende que quanto mais a gente tem de Deus, estando no centro da vontade de Deus, onde a gente pisa, o maior ato profético é ungido pisar em um local, e a gente começa a ver muitos milagres e maravilhas. Nessa forma de pensar, a gente tem visto realmente um resultado muito grande,
porque a gente fala que tem dois pilares, a gente usa dois pilares de aprendizado, né? O primeiro pilar, obviamente, é a palavra de Deus, é a nossa base, a nova aliança, então os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas e as outras cartas são a nossa base. E depois os avivalistas genuínos. Quem são os avivalistas genuínos? São as pessoas que a gente viu resultados extraordinários, como John D. Lake, Catherine Kuhlman, William Branham, William Seymour da Rua Azusa, o John Alexander Dowie, enfim, a Aimee Semple McPherson, o Randy Clark, Bill Johnson, que estão aqui na Terra ainda. Então a gente segue o que? Esses homens de Deus, a referência, apóstolo Geraldo Denardi também, Edno Mello. Então a gente pega essas referências desses homens de Deus que a gente considera como generais de Deus para poder praticar com simplicidade. A gente começa a perceber o quê? Que a simplicidade é a essência de Jesus. Então a gente ensina tudo isso no seminário. E para a glória de Deus a gente tem visto uma igreja que cada vez mais está crescendo, está sendo avivada. O Ministério Curando nas Ruas é um ministério interdenominacional. A gente está debaixo da bênção da nossa igreja, dos nossos pastores, da nossa igreja local. Então tem surgido vários movimentos curando nas ruas em diversas cidades, porque os pastores percebem que é um fortalecimento, é uma inspiração, é uma ajuda mútua para que a gente avance no reino dos céus. Então o reino dos céus aqui na terra, né? Então a gente tem essa visão e a gente tem visto um crescimento cada vez maior para a glória do Senhor Jesus Cristo. E a gente também ajuda com a literatura. Então eu escrevi esse livro chamado Curando nas Ruas, que foi o meu primeiro livro, onde eu falo das principais chaves que colaboraram para que eu rompesse no sobrenatural. Depois teve a continuidade desse livro, Por Mais Milagres Extraordinários. Tem o terceiro livro que está na editora para sair também. Eu ainda não estou falando o título dele, mas vai ser um livro fantástico que também todos eles... A ideia de escrever livros foi sempre trazer de forma generosa para a igreja um conteúdo que pudesse ajudar na prática. Então que ajudasse o quê? No rompimento, na aceleração da prática do sobrenatural. Então todos os livros proporcionam o quê? Mudança de mente e atitude para que os irmãos rompam cada vez mais no sobrenatural e vivam realmente as maravilhas e as promessas de Deus. Quais são as promessas que o Senhor Jesus diz? Ele fala o quê? Em Mateus 10, de 7 a 8, ele diz: vão e digam, é chegado o reino. Portanto, cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos e limpe os leprosos. Amém, queridos? Espero que com esse resumo você sinta o desejo, através da confirmação do Espírito Santo, da gente poder fazer um seminário na sua igreja, na sua casa, em qualquer local, ginásio, estádio, lugar aberto, sítio, não importa. O que importa é que as vidas sejam ativadas, curadas, libertas, salvas e restauradas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Amém.